Olá, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 26, cujo título é Dai de graça o que recebeste gratuitamente. Os itens anteriores foram o dom de curar, onde está a fala do título do capítulo, depois preces pagas, e hoje então nós vamos aqui tentar ver os itens 5 e 6, mercadores expulsos do templo. Eu devo confessar que foi difícil, foi complicadinho para mim estudar esse tema. Eu lembrei lá do capítulo Estranha Moral, essas passagens que à primeira vista, embora a gente já tenha estudado várias vezes, né? Essas passagens que à primeira vista nos parecem estranhas, mas eu encontrei bastante referência em textos, palestras, livros, enfim, nós temos sempre, graças a Deus, muita ajuda. Quando a gente tem vontade de estudar, de trabalhar também com a inspiração de Jesus e dos nossos mentores. Então, vamos pedir a eles, vamos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, a direção da nossa Casa do Caminho, que nos amparem, que nos intuam, que nos fortaleçam, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira as orientações e o estudo que nós agora vamos iniciar, graças a Deus. Eu vim de família católica, principalmente minha mãe era muito católica, e a gente vindo dessa formação, a gente já tem a imagem de Jesus, sim, dentro da igreja, lá na maioria das vezes ele aparece crucificado, então é aquela imagem ali dentro do templo, uma imagem de contemplação, é como se fosse um santo, é distante da gente. Enfim, mesmo aí é difícil a gente imaginar Jesus perdendo as estribeiras. E nós aqui na doutrina espírita aprendemos o que Kardec nos traz na sua impressionante codificação na escala espírita. Vamos então ver o que nos traz a passagem de hoje. O item 5, né, que é a mesma passagem que está em Marcos e em Mateus. Mas, na verdade, essa passagem está nos 4 evangelhos, sendo que em Marcos, Mateus e Lucas ela está no final, e em João ela aparece logo no início, acho que no capítulo 2, enfim, é bem no início. Então diz assim: em seguida eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Então, os sacerdotes já estavam observando aquela domínio moral, poder moral de Jesus. Então, no item 6, nós temos assim: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas sob qualquer forma que seja.
Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Então, por isso que eu estava falando. Aqui, na doutrina espírita, nós sabemos, nós aprendemos que somos espíritos, que somos viajantes. Cada encarnação, como se nós fizéssemos, desculpe, como se nós fizéssemos uma parada, né? Um ponto, que nós chamamos aqui de vida. E nós sabemos que já tivemos muitas e que vamos ter ainda muitas. Mas é difícil, de qualquer jeito, a gente pensar num tempo assim, muito longe, muito, muito longínquo, na formação do planeta, nas eras geológicas. É uma coisa difícil da gente visualizar, da gente imaginar. Então, nós sabemos que nós vamos aprendendo na doutrina que cada individualidade nossa é mantida, que nós vamos encarnando, desencarnando, mas vamos sempre crescendo, porque a lei de Deus é de progresso. Então, nós podemos até ter preguiça, nos acomodarmos na zona de conforto, sem energia para operar em nós as modificações que nós precisamos para realmente aprender, crescer. Mas mesmo assim, mesmo com toda a preguiça, a falta de força para a modificação, para operar modificações em nós não regredimos. O crescimento é inexorável. É a fatalidade da qual nós somos vítimas, poderíamos dizer assim. Nosso rumo é a perfeição relativa. O nosso objetivo da vida imortal é a felicidade. E foi para isso, né, que nós fomos criados. Então, nesse sentido, a gente consegue imaginar assim tanto tempo? Então, se a gente conseguir uma abstração, concentrar, pensar em 4,5 bilhões de anos, é muito difícil. Mas, enfim, é uma coisa muito, muito, muito grande para nós imaginarmos. Mas já há 4 bilhões, há mais de 4 bilhões de anos, Jesus era um espírito de altíssimo estirpe, ele era o governador, ele é governador do nosso planeta. Mas nessa época ele já era governador do nosso planeta. Então, ele já fazia parte dessa estirpe de espíritos que podem ser governadores planetários. Então, é difícil a gente imaginar esse tempo. E a gente consegue imaginar Jesus perdendo a paciência, como nós, aqui, nesse tempo, que perdemos a paciência com qualquer coisa que nos irrita, ou com alguém que nos irrite. É fácil, né, a gente cair na esparrela da impaciência. Então, devido a toda esse desenvolvimento, essa coisa, esse alto grau que Jesus tem de crescimento espiritual, por ser o espírito puro que ele é, nós precisamos pensar no que nós temos para ler, no que nós temos aqui em mãos. Nós temos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por leituras de vários tipos de texto. E cada tipo de texto é um tipo de leitura. É claro que a mecânica em si do processo, seja para quem tem a bênção da visão, ou mesmo para quem, por alguma razão, não tem esse sentido,
e vai contar com o método Braille, ou vai contar com a audição para ter acesso a um texto, enfim. Cada tipo de texto, depois junto, né? Ou depois de passar dessa mecânica, essa parte da recepção do texto, vai ser absorvido, cada um de uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos ler um folhetim, um jornal, uma propaganda, um livro espírita, um romance, enfim, são muitos tipos de leitura. E cada uma tem sua forma, e cada uma vai ser absorvida por cada pessoa de uma forma. Então, são formas muito, muito diversas e situações diversas que envolvem mais ou menos exigência de interpretação, maior ou menor envolvimento com aquelas palavras que estão ali, que se apresentam para nós. No caso, por exemplo, do texto bíblico, né, seja no Antigo ou no Novo Testamento, há muitas passagens que nós devemos ter em mente que a linguagem é simbólica. Então, não é possível ler considerando simplesmente as palavras do jeito que elas estão ali, né, com as nossas partes de referências. E não é só no texto bíblico, claro. Há muitos outros textos, um poema, mesmo textos, né? Poemas, textos literários, em que nós encontramos muitas camadas de sentido, muitas figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo. Então, é preciso que estudemos com calma e que até busquemos orientação, para que consigamos entender em profundidade, mesmo que não seja tudinho, e que nós possamos entender o máximo dali. Então, foi o que eu tentei fazer: estudar, ler, ouvir texto, ler pessoas sérias que pudessem me esclarecer. Então, nessa passagem, Jesus tinha chegado na cidade, lá montado no burrinho, já havia passado pela figueira, aquela passagem que nós estudamos, da figueira, está no Evangelho, e está no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Então, é difícil, né, imaginar que ele havia chegado ali, entrado no templo, quebrando tudo, tumultuando tudo. Ele até seria preso, porque o templo era muito guardado, havia seguranças, havia os guardas do templo. E o templo era do lado da Torre Antônia, que era a Torre Antônia era nossa, uma fortaleza, uma coisa, uma torre enorme, cheia de guardas, cheia de soldados romanos, que ficava bem do lado. Essa palavra templo, templo, templo vem do latim templo, com N no final, e que equivale a um termo hebraico que quer dizer mesmo casa de Deus, né? Casa do Senhor. E segundo a Bíblia, essa história como foi essa história do templo, a grosso modo, bem rapidinho, né? O rei Davi que queria construir um templo, mas Deus, através do profeta Natan, não permitiu, porque disse que ele estava em pecado por desobediência a Deus. Então, quem iria construir o templo seria o filho dele, Salomão. Realmente, o filho dele constrói o templo, leva 7 anos para construir, e os estudos calculam que esse templo tivesse ficado pronto por volta de 1005 antes de Cristo. Então, era uma construção enorme, fantástica, feita de pedra e madeira, e estava abrigada no centro, no núcleo desse templo, a Arca da Aliança, chamada Arca da Aliança do Templo de Salomão.
e guardava relíquias, inclusive as tábuas de Moisés. Bom, aí começam as guerras, né? Aquele período muito tumultuado, ocorrem invasões, e o templo acaba sendo destruído por o templo de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, depois disso, há o exílio, né, o êxodo, o exílio dos judeus, que ficam 70 anos no deserto, e depois retornam à terra prometida, retornam a Jerusalém, e puderam erguer novamente o templo, mais simples que o primeiro, mas foi construído, e passam séculos, passam 500 anos, e já no reinado de Herodes, ele reconstrói o templo, porque o templo já estava muito destruído, então Herodes reconstrói esse templo, e que depois vinha a ser destruído novamente, como Jesus havia previsto. Ele é destruído pelo imperador Tito, que manda mesmo incendiar, não sobrou nada, só sobrou hoje o Muro das Lamentações. Aí no livro aqui do O Redentor, no livro do Edgar Armand, que eu vou ler só um pedacinho do texto, bem digo que vocês depois leiam, tá na internet, disponível em PDF. No capítulo 14, o título é Os Costumes da Época. E ele diz assim: todos os pátios do grande templo sempre regurgitavam de gente, e no meio da turba circulavam os sacerdotes menores, vestidos de branco, os levitas e demais auxiliares do templo, descalços, silenciosos e atentos à rigorosa disciplina a que estavam sujeitos. As horas da noite eram cantadas por sacerdotes especiais, que para cada uma entoavam melodia diferente, e a guarda se revezava rigorosamente nos períodos determinados. Havia 3 categorias de sacerdotes com atribuições especiais. Era tudo organizado: o sumo sacerdote, os sacerdotes de graus maiores e os sacerdotes menores, encarregados mais especialmente dos serviços internos, que se subordinavam diretamente ao chamado SGAN, S-G-A-N, que significa diretor do templo. Além disso, havia ainda os trombeteiros, os supervisores do serviço interno, os acendedores de lâmpadas, vejam quantas atribuições, as tecedeiras, os sacrificadores, os fiscais dos sacrifícios, os inúmeros acólitos e auxiliares do complicado cerimonial. Enfim, o exército de servidores que vivia no templo e do templo. E o templo gerava muito dinheiro. Muita gente vivia do templo. Todos diretamente subordinados ao tal diretor, a seu turno diretamente subordinado ao poderoso sumo sacerdote, que era a autoridade máxima. Os sacerdotes mercadejavam com muitas coisas: animais, bois, carneiros, pombos, destinados aos holocaustos, seus sacrifícios, né? Perfumes, óleos, aromas usados nas cerimônias de purificação, moedas estrangeiras trazidas pelos peregrinos e negociantes, porque vinha muita gente de fora, que tinha lá as moedas do seu lugar, e para ficar ali precisava do câmbio, para trocar as moedas, que permutavam com a moeda nacional. Cobravam os tributos devidos ao templo, tanto em dinheiro como em espécies, pois os israelitas eram obrigados a pagar dízimos, bem como a entregar parte da primeira colheita de suas plantações e a primeira cabeça do gado de seus rebanhos. Negociavam ainda com a carne dos animais sacrificados, bem como com o seu sangue, que corria para os fundos do templo em canalizações apropriadas. O holocausto ritual dependia do ato que se celebrava.
No caso, por exemplo, da purificação das mulheres por parto, 30 dias após sendo menino e 60 dias sendo menina, o sacerdote tomava as vítimas do sacrifício, os animais, né? Abria-lhes o pescoço e aspergia o altar com sangue, enquanto jogava uma parte sobre o braseiro para que a fumaça subisse ao Deus. Esse holocausto se denominava oferta queimada. Se o holocausto era de expiação, de ação de graças, o sacerdote tomava uma das aves e arrojava viva ao braseiro. Enfim, é um ritual complexo. E indico, então, até que vocês leiam, que o texto dele é muito interessante, do Edgar Armand. Então, essa atividade que acontece, essa atividade de comércio, de venda, de troca, de câmbio, tudo envolvendo dinheiro, acaba prevalecendo dentro do templo. Fica uma coisa muito forte. E o que Jesus ensina em todo o Evangelho? Aí ele ensina, chegando aí, né, essa manifestação, que o material está suplantando o espiritual, que acaba sendo o núcleo dessa passagem, né, no meu entendimento. Então, Jesus diz, essa era uma casa de oração, e havia se transformado num covil de ladrões, é o que Jesus fala. A matéria, no caso, né, o dinheiro, o comércio, a materialidade, enfim, acabou engolindo a prece e a espiritualidade no sentido que Jesus queria ensinar, que Jesus ensinou. O caráter de encontro com a espiritualidade, com o espiritual. Então, não há nada de caráter violento na atitude de Jesus. Ele chama para a importância do amor, pela busca do divino. Então, constam estudos, né? Eu até ouvi em palestras, especialmente numa palestra que eu também indico, que me ajudou muito, do Haroldo Dutra, que se fizer a busca no YouTube, pelo tema e pelo Haroldo, a palestra é muito boa, muito bonita. Foi bastante esclarecedora também, foi uma das coisas que me ajudou. Então, eu indico que vocês assistam também, quando puderem. E ele dá várias explicações, com todo o conhecimento dele, inclusive do Antigo Testamento, dos profetas, como os profetas agiam. Enfim, Jesus, como em todo o Evangelho, ele mostra esse caminho, ele mostra essa importância. Assim como ele mostra na passagem que ele pede que tomemos cuidado com os escribas, que a pretexto de longas preces roubavam as viúvas, ou quando ele recomenda o dar de graça, o que de graça recebeste, que é o título mesmo desse capítulo. E todo esse capítulo, o cerne da questão, é mesmo esse. Né? Então, das nossas atitudes, aqui nessa nossa fase ainda de crescimento, o que a gente faz não é possível, né, que se faça, não é cabível. A gente já podia estar mais adiantado, estou falando em termos de planeta mesmo, desculpa, que se peça coisa material por meio de um canal espiritual. Né? Tipo, fazer uma prece para pedir alguma coisa material. Tipo, ai, meu Jesus, eu quero um carro novo, sei lá. Ou vice-versa, né? Que é o caso que nós vemos aqui, que é oferecer alguma coisa material para obter o perdão, ou para obter alguma graça espiritual. Essa confusão, que nós ainda em nosso estágio ainda fazemos, é até certo ponto compreensível, devido ao nosso estágio de desenvolvimento,
de desenvolvimento, mesmo por conta da nossa estrutura. Nossa estrutura, que somos em núcleo espírito, mas estamos aqui investidos da carne e imersos na carne, se valendo da matéria, para, no caso, a matéria bendita, que nos possibilita a encarnação. E estamos imersos na matéria. Então, acaba nos levando a essa visão curta com relação às coisas do espírito. Repito, muitos de nós já conseguiram ser mais, nos desenvolvemos, cada um de nós está num estágio, mas eu estou falando de forma geral. Nós temos dificuldade ainda de encontrar esse caminho. Então, esse caminho em busca do nosso real ser, da nossa realidade absoluta. Então, dessa forma, eu vejo também, eu sonho, vejo também essa imagem no templo como uma representação de nós mesmos. Aqui, espíritos encarnados, precisando dessa purificação. O título desse capítulo também é a purificação do templo, né? Então, nós temos, assim como a arca sagrada, lá do Templo de Salomão, nós temos Deus em nosso coração, guardado na nossa arca sagrada, que é o nosso coração, porque Ele nos criou assim. Então, assim como nós temos os templos externos, né, as igrejas, as sinagogas, os templos mesmo, né, do protestantismo, enfim, as nossas casas espíritas, enfim. Então, nós temos esses templos purificados, que precisam ser e estar purificados, como ensinou Jesus, cada um expressando, praticando sua fé de acordo com o que acredita. Esses templos nos auxiliam, esse apoio nos auxilia a procurar o real sentido da nossa vida, do nosso caminho, na religiosidade, na espiritualidade, na busca do espiritual dentro de nós, na busca do espiritual em nós. Então, assim também nós precisamos nos voltar para o nosso interior, para o nosso coração, para o nosso templo do coração. E purificar sempre o nosso templo nas tarefas do autoconhecimento, da caridade, do amor de Deus em nós. Então, isso precisa estar gravado em nós, porque esse caminho, essa busca desse caminho, precisa pautar cada minutinho da nossa vida, no nosso trabalho na casa, no nosso trabalho aqui material, na nossa vida em casa, na nossa vida em família, na nossa vida em sociedade. Nós precisamos dessa purificação. Nós precisamos purificar o nosso templo com a ajuda dos templos maiores, com a ajuda de tudo, de todos os mecanismos que nós temos, no estudo, na leitura, na reflexão, nos ensinamentos e no autoconhecimento, na procura de todo dia meditar um pouquinho, além da prece que nós fazemos, fazer a prece de um jeito que seja até mesmo sem palavras, mas que tenha um enlevo, uma vontade de realmente alcançar esse núcleo, essa arca que está dentro de nós, que é o amor de Deus, que foi do jeitinho que nós fomos criados por Ele, cheios do amor dele, nós fomos criados por esse fluido, que é o amor de Deus, essa coisa maravilhosa
que é a nossa essência. Então, nós temos que buscar essa purificação dentro de nós. E buscar, nós temos que viver sim. Nós estamos na encarnação bendita, graças a Deus, e aqui nós temos os mecanismos, nós vivemos, como já falei, imersos na materialidade, mas ela não pode se imiscuir nessa espiritualidade, a religiosidade que nós precisamos buscar. Religiosidade no sentido mais amplo que a gente possa conceber. Aquela religiosidade que vai nos mover a cada passo, que vai ser a diretriz mesmo maior da nossa vida. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agradeço a casa, aos nossos mentores, a Jesus, e agradeço principalmente a Deus pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez reunidos virtualmente nessa profissão de fé, nessa vontade de estudar. Graças a Deus. Um abraço a todos, muita paz nos nossos corações.